tá? 3, 2, 1. Meu nome é Daniel. Vocês estão assistindo o Sem Mais Desculpas. É um projeto novo. A gente já fazia ele no outro horário, mas está começando agora na terça-feira, né? A gente vai começar a fazer na terça-feira com a roupagem nova. E o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a sair da sua zona de conforto e começar a pedalar. O tema hoje é: eu tenho realmente que cair para começar a pedalar? Essa é uma das principais objeções dos nossos alunos. As pessoas ligam para a gente, falam que tem um sonho de aprender a pedalar, mas falam que não fazem isso por medo de cair. E a gente precisa conversar com essas pessoas, explicar direitinho que não precisa ter esse medo, mas as pessoas só vão perder esse medo, às vezes, depois da primeira, da segunda, da terceira aula, porque elas vão ver na prática realmente como é aprender a pedalar. E, incrível, a maioria das pessoas nunca nem tentou. Tem medo, mas nunca nem tentou. Acha simplesmente que vai cair. Ou, pior, já passaram por uma situação traumática quando eram crianças, porque se usava, né, aquela... não sei nem se eu posso chamar de método, né? Aquela metodologia de empurrar e largar a criança, se cair, caiu, se aprendeu, aprendeu. Então o medo de cair vem ou de um trauma ou do desconhecimento. Tá? Eu quero começar o conteúdo da nossa live de hoje com uma pesquisa feita em Brasília, em uma faculdade, em 2010, onde 153 crianças de 4 a 10 anos participaram e 47 adultos. Foi o Fernando Cuoso, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o seu nome, Fernando, obrigado pela sua pesquisa que está disponível na internet. E vamos aos números. Vamos primeiro entender um pouquinho, né, das diferenças em relação às idades. A gente dá aula para criança, a gente dá aula para adulto, e é dado científico, tá? A partir de 1 ano e 8 meses, que é quando se considera que a criança está pronta para se equilibrar para andar, por exemplo, ela já pode ganhar sua primeira bicicleta, mas não é uma bicicleta comum, não é uma bicicleta com pedal, é uma bicicleta sem pedais. Essa bicicleta se chama bicicleta de equilíbrio, o nome já está dizendo, né? Ou, trazendo do inglês, bicicleta balance, né? Algumas pessoas chamam assim. É uma bicicleta que ela é muito útil para a criança a partir dessa idade, de 1 ano e 8 meses, sendo que, na verdade, a partir de 2 anos é que ela vai realmente ter um resultado melhor. Ela é um brinquedo, mas é um brinquedo que faz a criança trabalhar a parte mais importante para começar, que é o equilíbrio. Ela não tem pedal porque a criança senta no banquinho e coloca os 2 pés no chão com folga. Então ela está segura, ela está tranquila, não tem rodinha, gente. E quando uma criança de 1 ano e 8 meses recebe uma balance, ela precisa ser incentivada a brincar, como aquela bicicleta, na verdade, como ela é, né? É um brinquedo. Quem fica tentando ensinar a criança nessa idade a pedalar vai perder tempo, pode até chatear a criança, desestimular. Então o importante mesmo é lembrar que aquilo é um brinquedo e dê tempo ao tempo, porque ela só vai ter condição de pedalar uma bicicleta a partir dos 4 anos, sendo que com 4 anos ainda vai ter dificuldade. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Com 4 anos ela ainda vai ter dificuldade. Ela vai realmente ter um resultado melhor a partir dos 5 anos, e a gente vê isso na nossa escola. A criança, o pai pergunta, vocês dão aula para criança a partir de que idade? Teoricamente 4 anos, mas a gente orienta o pai a trazer a partir de 5, porque é quando a gente sabe que vai ter um resultado muito melhor, tá? Então, de 1 ano e 8 meses, vamos arredondar para 2, de 2 anos até 4, o seu filho, a sua filha vai brincar com a balance, então não dê pressa. Deixa ela brincar e você vai se surpreender com o passar do tempo, como a criança ganha agilidade, ela desce ladeira, ela sobe ladeira, se duvidar desce até escada, barranco, você tem que ficar de olho. A balance ela não tem freio, não tem pedal, não tem rodinha, porque é tudo controlado pelas perninhas da criança. É uma coisa orgânica, é um ato muito similar à criança caminhar, só que ela se diverte mais porque ela pode tirar os pés do chão. Então, não tenha medo que seu filho caia de uma balance. A partir dos 4 anos, a criança já tem tudo que ela precisa para se equilibrar e pedalar. Quando ela vem de uma balance, ela não precisa nem de aula, porque ela vai simplesmente sentar na bicicleta com os pedais, aprender uma coisa diferente, que é girar os pés ali no pedal e sair pedalando. É isso mesmo, gente. Minha filha, ela usou a balance quando ela completou 2 anos, eu dei. Quando ela completou 5 anos, eu comprei uma bicicleta com pedais, bicicleta convencional, tirei as rodinhas, coloquei ela em cima e foi só o tempo dela se acostumar a girar os pés. Eu segurei talvez 5 minutos. 5 minutos segurando ali, soltei, ela já estava pedalando, fazendo curva. Ela própria, a criança, fica muito empolgada porque ela nem acredita.
Pai, eu não acredito, estou pedalando sozinha, você não está me segurando. Então, depois daí, é só dar um pouco mais de atenção, porque ela ainda não pode ter dificuldade para fazer as curvas, você vai segurar um pouquinho nas curvas, mas é um trabalho muito pequeno. Quando a criança não utiliza a balance, e pior, quando ela utiliza a bicicleta com rodinhas, você provavelmente vai ter muito trabalho para ensinar ou vai precisar de um serviço profissional, porque a criança ela vai ter que aprender tudo de vez, o equilíbrio, girar os pés, e além disso, se ela se acostumou com as rodinhas, ela vai precisar esquecer aquele apoio lateral, né, que a rodinha dá. Então quem vai fazer esse apoio é você, adulto, instrutor ou pai, que vai ensinar a criança, e você vai sentir dor nas costas, você vai sentir dor no braço, você vai passar algum tempo, né, tentando ensinar aquela criança e vai achar que ela não vai aprender. Mas calma, ela primeiro precisa esquecer que a rodinha existe. Então quanto mais você segura, pior. Você precisa apoiar o suficiente para ela não cair, mas mostrar para ela que ela fica equilibrada sem você segurar o tempo inteiro. Esse é o segredo, tá? Quando a criança chega aos 8 anos, começa a ter diferença entre meninos e meninas. E adivinhem, quem está na vantagem? Quem pode dizer aí quem está na vantagem? As meninas. As meninas, a partir de 8 anos, começam a ter mais facilidade com equilíbrio, a ter mais facilidade para aprender a andar de bicicleta. Isso é científico, não sou eu que estou falando não, gente. E essa diferença segue até a vida adulta. Tá? Uma pessoa adulta do sexo feminino, ela está na vantagem em relação a uma pessoa adulta do sexo masculino quando o assunto é aprender a se equilibrar em uma bicicleta. A grande questão é, o menino, desde criança, foi incentivado a usar a bicicleta. Era o brinquedo que se dava para o menino. A bicicleta, a bola, os brinquedos de ir para a rua. E as meninas se dava brinquedo de ficar em casa, boneca, fogão, de brinquedo. Então, a diferença é que as meninas, às vezes, não têm a experiência. Mas, se você pegar duas crianças em igual condição, a menina ela vai se sair melhor, cientificamente falando, né? Na prática, cada indivíduo é um indivíduo, mas cientificamente falando. A partir de 12 anos, a criança ela tem um desempenho igual ao adulto em termos de aprendizagem de equilíbrio. Então, quando a gente diz para os pais assim, olha, em um dos nossos treinos, em um dos nossos passeios, você pode trazer seu filho a partir de 12 anos, acompanhado do pai ou do responsável, e ainda assim, se você tiver certeza que a criança vai lhe obedecer na rua. Érica fez um comentário aqui, eu tenho uma aluna iniciante que cai muito da bike. Ela às vezes se desequilibra na hora de subir na bike, às vezes até na hora de parar ela cai. Érica tem que fazer uma aula específica para ela sobre sair com a bike, né, subir se o banco estiver elevado e parar com a bike. Se ela está caindo o tempo inteiro é porque ela não sabe ainda o passo a passo. Eu vou ensinar isso no Jornada Fonte Nova. Como você é aluna, você vai aprender. Tá? Se você ainda não tem essa vivência, você vai aprender comigo. Mas assim, pode ter certeza que ela não está pronta. Baixa o banco dela por enquanto, deixa ela colocar os pés no chão, não deixa ela cair não. E com o passar do tempo você vai aprender como ensinar para ela sair e a parar com o banco elevado, ela não vai cair mais. Voltando aqui ao assunto, a partir dos 12 anos a criança ela é aceita em nossos treinos, em nossos pedais, em nossos passeios, porque a gente sabe que é isso que acontece. Com 12 anos a criança é igual a um adulto em termos de aprendizagem de equilíbrio, tá? Em termos de aprender, a criança aprende até mais rápido com 12 anos porque ela não tem medo. O adulto ele acumula um histórico, uma vivência, ele tem mais medo, então ele demora um pouco mais por isso. Mas em termos de sistema motor já está equiparado, tá? E como eu falei, repetindo, mesmo na idade adulta, as mulheres elas têm vantagem em relação ao equilíbrio, em relação aos homens, certo? Então esse foi o estudo, né, que foi feito em uma faculdade em Brasília em 2010 e as conclusões são essas aí. A gente está falando aqui de equilíbrio, a gente está falando de sistema motor. Falando de equilíbrio de sistema motor, mas mudando um pouquinho o foco, passando aqui para um outro item, vamos analisar o seguinte. O sistema motor, ele é quem faz você se equilibrar. E quando você trabalha o equilíbrio, você está trabalhando o sistema motor. Tá? Então é mais ou menos assim. Se você está numa bicicleta, mesmo que você não esteja com o melhor desempenho do mundo, mesmo que você não esteja fazendo aquilo que você imaginava, mesmo que você esteja caindo um pouco para um lado e para o outro, você já está trabalhando o sistema motor, compreendem? E o sistema motor ele aprende assim, fazendo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E quando você trabalha o sistema motor, automaticamente você está trabalhando outras questões importantes que pouca gente sabe. O cognitivo, então muitos educadores orientam os pais a colocar seu filho para treinar equilíbrio,
por exemplo, andar de bicicleta, porque eles querem que a criança tenha um melhor desempenho na escola. Psicólogos fazem isso, né? Profissionais de diversas áreas com crianças que são totalmente saudáveis fazem isso, e com crianças que têm algum tipo de limitação, por exemplo, criança que está no espectro autista, tem medo de cair. A Babi colocou aqui o tema para fixar. Vamos lá. Obrigado, baby. Já fixei. Então, se a criança tem algum tipo de suspeita de déficit de atenção, às vezes o psicólogo pede, pai, tem que fazer uma atividade que envolve equilíbrio, recomendo a bicicleta. O pai não entende às vezes. É porque o profissional está tentando desenvolver, através do equilíbrio, o sistema motor. E através do sistema motor a criança vai melhorar o cognitivo, ou seja, ela vai sentar na sala de aula, ela vai entender melhor o que a professora fala, ela vai escrever melhor, ela vai compreender melhor as letras. E tem a questão da fala também. Tudo isso está interligado, gente. Tudo isso está interligado. Quando você trabalha o sistema motor, você trabalha também a questão da fala. Então, para adultos ou crianças que têm problema com dicção, o fonoaudiólogo passa muitas vezes como tratamento, ou como terapia, melhor dizendo, como terapia, andar de bicicleta. Quanto mais você anda de bicicleta, melhor você se equilibra. E não pense que porque você sabe se equilibrar em cima de uma bicicleta e andar numa linha reta, fazer uma pequena curva, que você está 100% já em relação a essas questões. A gente tem 3 sistemas funcionando no organismo que trabalham a questão do equilíbrio e a gente precisa treiná-los, mas treiná-los por muito tempo, até que o corpo se adapte, e quando você está afinada em relação a esses 3 sistemas, que faz você se equilibrar, você tem um desempenho muito bom em relação à oralidade, à fala, você tem um desempenho muito bom em relação ao cognitivo, tá? E em relação aos idosos, gente, olha que interessante, o idoso que trabalha o sistema motor, que trabalha a questão do equilíbrio, sem parar, tá? De maneira frequente, ele continua ao longo do tempo pedalando, ele continua ao longo do tempo fazendo alguma atividade que envolva equilíbrio, e a bicicleta é bem legal para a pessoa que está na terceira idade, porque ela permite, né, que as pessoas que têm algum tipo de limitação para outro esporte, que envolve equilíbrio, né, pedale, tá? A exemplo de uma pessoa que já tem uma limitação do movimento da perna, mas ela consegue girar o suficiente para pedalar. Ela não pode correr, por exemplo, mas pedalar ela consegue. A exemplo de alguém que tem problema em alguma articulação e o médico já disse que não pode fazer atividade de impacto, pedalar ela pode. A exemplo de alguém que tem uma prótese, essa prótese ela não serve para correr, não pode forçar, mas pedalar pode. Tem pessoas, inclusive, que eu conheço que só tem uma das pernas e pedala. Então, a bicicleta ela é bastante inclusiva e a gente está falando aqui de idoso. Então, o idoso ele sofre um risco menor de queda e ele retarda a perda da independência, ou seja, ele se torna, ou melhor, ele se mantém independente por mais tempo. Então, gente, a gente está falando aqui, o tema é, eu tenho realmente que cair para aprender a andar de bicicleta? Não tem que cair para aprender a andar de bicicleta. Eu estou conversando sobre isso aqui para vocês perceberem que é científico, é fisiológico, e vocês vão perceber que, além desse medo, né, de cair, a gente vai trazer outras questões aqui, como eu estou trazendo. Aprender a andar de bicicleta e praticar é bom para a criança ir melhor na escola, é bom para a criança ou adulto que tem problema com adicção falar melhor, o Henrique, e para os idosos dá mais anos de vida de qualidade, tá? Em relação aí à questão da independência, né, da autonomia. Falando agora dos sistemas que eu disse que ia explicar, olha que legal, vai parecer até que a gente está falando de ficção científica, mas não é o corpo humano, tá? A gente tem, na verdade, 3 sistemas que estão vinculados ao equilíbrio. O primeiro é o visual. Então você enxerga aquela fotografia que se forma lá na sua retina, ela dá para o seu cérebro a informação de como você está em relação ao mundo. Se você está inclinado, se você está deitado, se você está de cabeça para baixo. Então, pelo simples fato de você estar enxergando, o seu corpo reage. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu com vocês de estar dentro de um carro e vocês se segurarem na cadeira, mas quando você percebe, na verdade, o carro está parado, porque você viu o trânsito se movimentando. O trânsito fora do carro se movimentou, pareceu para o seu cérebro que o carro que você estava se movimentando. Então você se segurou ali, mas na verdade você não precisava, todo mundo já passou por isso, tá? Então o visual é simples, eu olho,
eu me equilibro, tá? Eu olho para o chão, eu olho para o horizonte. Então, quando você começa a pedalar, uma coisa que você pode fazer, a gente está falando aqui de quê, gente? Qual é o tema? Eu tenho medo de cair, né? Será que eu tenho que cair realmente para aprender? Não, você não tem que cair. Mas você precisa olhar para onde você quer ir. Quando você está começando a pedalar, é praticamente impossível que você consiga pedalar em linha reta olhando para o lado, olhando para baixo. Só depois que você treina bastante, que o seu corpo se adapta, que se desvincula a visão do ato de você se equilibrar na bicicleta. No começo, para onde você olha, a bicicleta vai. Então vamos imaginar que você vai fazer uma curva, mas tem uma criança e uma árvore. Você tem um espaço pequeno para passar. Não olhe para a criança, não olhe para a árvore, olhe para o lugar onde você quer ir, que você vai conseguir se equilibrar com muito mais facilidade. Então, se você olhar direitinho, sempre manter o foco onde você quer ir, você vai reduzir muito a chance de você se desequilibrar e cair. Tem o sistema vestibular. O sistema vestibular, gente, é fantástico. Como eu falei, vai parecer até que a gente está falando de ficção científica. A gente tem dentro do ouvido um sistema que eu não vou entrar em detalhe, afinal não sou nem profissional da área de saúde, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: ele dá para o corpo, dá para o seu cérebro a informação de que se você está parado ou em movimento, a que velocidade você está e como está a sua cabeça em relação ao solo. Então, será que eu estou equilibrado? Será que eu estou desequilibrado? Então, essa informação ela é muito importante. Por isso, mais uma vez, que eu digo, para você se equilibrar melhor na bicicleta, olhe para onde você quer ir, porque você vai estar dando informação não só visual, como também do sistema vestibular, tá? Para o seu cérebro processar. E aí ele vai reagir e vai lhe colocar na posição que você precisa. Quando você pedala, você está iniciando, você é um ciclista iniciante, e você olha para o lado para dar um tchau, por exemplo, para alguém, é muito fácil que você caia, porque você perde totalmente essa referência, vocês entenderam? Quando você está pedalando, que você baixa a cabeça, olha para o chão, você perde a referência também. O sistema vestibular, ele trabalha como se fosse isso aqui, ó, um copo d'água. Você baixa a cabeça, a água que está dentro do copo, ela se movimenta. Então, as informações que o seu cérebro recebe é que você está numa posição diferente do que você deveria. Então, você, para se equilibrar na bicicleta, tem que estar aqui. Virou a cabeça para baixo, o corpo age de uma forma completamente inesperada. Então, quando você está começando, evite abaixar para tirar a garrafinha e beber água, isso você tem que treinar, tá? Vou falar sobre essa questão de treinar daqui a pouco. Então, tudo que você quer fazer em relação ao equilíbrio, primeiro você precisa treinar, para depois você se arriscar a fazer em um momento que você está pedalando na rua, por exemplo. Então, o ideal é ir para a praça, livre de carro, longe de pessoas, para treinar, treinar, treinar e treinar. Tem que repetir bastante. A frequência antes da excelência, tá? Eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco. E existe ainda o sistema somatosensorial. Ele tem esse nome bem cheio de pompa, mas, gente, é mentira, né? Não é simples. É simples da gente entender, mas ele é bem complexo, porque ele envolve muita coisa. Mas é basicamente o seguinte: imagine você de olho fechado, você sabe se você está em pé ou se você está deitado. De olho fechado, você sabe se você está inclinando o corpo para um lado ou para o outro. Como é que você sabe? Não é só pelo sistema vestibular. A visão, você fechou o olho, você não está vendo. Na verdade, todo o seu organismo, o tato, quando você está em pé, em cima de um piso rígido, o seu corpo, a depender de como os seus membros se coloquem, ele sabe se você está inclinado, se você está deitado, se você está em pé. Então, gente, por que é que eu estou explicando isso para vocês aqui? A pergunta é: eu tenho que cair para aprender a andar de bicicleta? Não. Você precisa treinar essas três coisas. Agora que tá. Se a gente fosse um computador, se a gente fosse um Android, a gente baixava lá um software e pronto, ensinava ao seu sistema de visão, ao sistema vestibular e o somatosensorial como você quer que ele trabalhe. Mas, na verdade, com o corpo humano não é assim que funciona. Com o corpo humano, o que faz a sua musculatura, que é quem te equilibra, se movimentar, é o cerebelo. E é de maneira inconsciente. Gente, olha só que legal. Quando vocês entendem isso, metade do medo de cair desaparece. Existe uma parte do seu cérebro que está dedicada a te manter equilibrado. Só que você precisa entender que isso é inconsciente e você precisa ensinar o seu organismo antes de você se arriscar. Então, primeiro grande erro de quem quer aprender a pedalar e tem medo de cair:
tenta ficar no controle. Não, eu não vou cair da bicicleta porque eu vou me agarrar no guidão. Todo aluno novo fica com dor na mão, no pulso, no cotovelo, no ombro, no pescoço. Todo aluno novo fica com muita dor na primeira aula e a gente passa muito tempo dizendo para ele, relaxa os braços. O que é que o aluno está tentando fazer? Ele está tentando se agarrar na bicicleta e mandar na bicicleta. Tipo, eu penso, eu raciocino que eu quero ficar equilibrado e eu mando meu corpo ficar equilibrado. É o maior erro. Compare o seu organismo a uma criança. Como é que você ensina uma criança a pedalar? Como é que você ensina uma criança a andar? Pronto, melhor. Uma criança de 2 anos, ela começou a querer dar seus primeiros passinhos, você vai lá e ensina ela. Você fica falando para ela, fulaninho, você para andar tem que botar o pé direito aqui na frente, aí você apoia no pé direito. Não, não adianta ficar falando, não adianta ficar explicando, não adianta mandar, não adianta pegar a criança na base da força. Oi Mari, boa noite, tenho 41 anos, nunca andei de bicicleta, estou tentando há 1 semana, eu caí na Praça da Piedade no 2º dia e não desisti, só estou com medo das bikes que estão ao lado. Mari, você está no caminho certo, tá? Não é para desistir mesmo, continue tentando, não precisa ter medo, fica até o final da live que eu vou dar uma dica boa para você, tá? Para você continuar tentando aprender sem precisar cair, não precisa cair, tá? Se você caiu, acontece, levanta, vai de novo, não se detenha por isso não, mas aguarde até o final da live que eu vou dar uma dica prática aqui para você que vai ser fundamental. Então, gente, pense quando você quiser aprender a andar de bicicleta em uma criança que está aprendendo a andar. Como é que você faz com a criança? Você pega ela pelas mãozinhas, ou pega ela aqui pelas axilas, segura, e vai brincar com ela de andar. Brincar de andar. Você vai ali, ó, carregando ela e deixando os pezinhos dela, ó, fazer o movimento. A criança está preocupada se você está falando alguma coisa para ela? Não, porque ela não entende. Então, o seu corpo, o seu organismo também não vai entender. Não adianta você ficar pensando, não adianta você ficar falando para você mesmo, não adianta você ficar com raiva de você mesmo. Você precisa fazer o que é que eu acabei de falar? Como é que você faz com a criança? Você brinca de andar. Então, na bicicleta, você vai brincar de pedalar. Não é pedalar ainda, tá? Você está ensinando a criança que tem dentro de você a se equilibrar e não precisa cair para isso. É só você ter um pouco de humildade, um pouco de paciência, esperar o tempo certo e repetir, repetir, repetir. A frequência vem antes da excelência. Então, um grande problema, além de tentar racionalizar, que foi o que eu falei aqui, é você tentar a perfeição. Não, eu tenho vergonha. Quantos alunos falam isso para mim? Não, Daniel, eu não quero tomar aula na praça não, porque eu tenho vergonha, as pessoas vão ver que eu não sei pedalar. Sim, as pessoas vão ver que você não sabe pedalar. E qual é o problema que tem nisso? Ah, porque eu vou pedalar meio torto no começo. Sim, qual é o problema que tem nisso? Todo mundo começa assim. Então, quando você vai lá e tenta já sair perfeitamente da bicicleta pedalando logo de primeira, você está cobrando demais da sua criança interior. É como se você quisesse que seu filho levantasse e saísse andando sem nunca precisar de ajuda, sem nunca se desequilibrar, sem nunca se segurar na parede. Então, quando você está trabalhando essa questão de equilíbrio, lembre sempre da criança que aprendeu a pedalar. Não tenha vergonha, não se cobre, tenha paciência e se divirta. Se divirta que você vai conseguir ter muito mais sucesso na sua empreitada de aprender a pedalar. Vamos falar agora sobre uma questão que é muito importante, que é o medo, tá? A criança, ela aprende a pedalar mais rápido porque ela vem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, isenta desse medo. E ela, como é pequena, ela está próxima do chão, ela não tem medo de cair. Já viu criança brincando? Criança não tem medo de cair, ela sobe no lugar, ela pula, ela cai mesmo. Às vezes chora um pouquinho porque se ralou, mas ela vai e faz de novo, porque ela sabe que não vai se machucar. O adulto, ele tem um histórico, ele já tem um passado, ele guarda medo de outras coisas, ou de outras situações, ou de tentativas anteriores de aprender a pedalar. E o adulto tem, às vezes, a certeza de que ele vai cair e vai se machucar seriamente. E realmente, né, a queda da sua própria altura, você em pé, se você desmaia e cai, você pode ter um problema sério. E isso leva as pessoas a pensar demais nesse medo, né? E o grande problema não é ter o medo, não é sentir o medo. Então, não pensem que eu estou dizendo aqui que você tem que fazer como uma criança e se jogar sem medo, não é isso. Mas a grande armadilha do medo
é você nunca tentar. Ah, Daniel, eu tenho medo. Sim, mas você já sentou numa bicicleta? Não, nunca, que eu tenho medo. Mas você quer tentar? Não, nunca, porque eu tenho medo. Sim, mas como é que você vai aprender a andar de bicicleta assim? Ah, você tem como me ensinar, né? Sim, mas você precisa vir até mim e a gente precisa tentar juntos. Não, porque eu tenho medo. Você vai me segurar? Claro que eu vou lhe segurar. Mas na nossa escola, a gente segura muito menos do que as pessoas imaginam. Porque a gente sabe que quanto mais a gente segura o aluno, pior. Mais tempo leva para ele aprender a pedalar, porque mais tempo leva para ele perder o medo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar, sem vergonha e enfrentando seu medo. Ninguém vai se livrar do medo. Ah, você tem que fazer uma coisa sem medo. Não. A coragem, na verdade, está em fazer aquilo mesmo com o medo. Deixa o medo falando ali, ó, no cantinho, deixa o volume dele baixo e vai tentar. No final eu vou dar uma dica prática aqui de como você pode tentar dentro de um limiar muito, muito tranquilo de segurança. Você não vai cair, só se você se desesperar, tá? E a outra armadilha do medo, ela na verdade está associada a um outro medo, não é o medo de cair. É a vergonha, o medo de fazer feio, o medo de ser ridicularizado. Mas na verdade isso tudo está dentro da gente. Então você tenta já fazer uma coisa grandiosa, de primeira, e você fica muito estressado. Eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa numa trilha, subindo um barranco. Claramente essa pessoa não tinha experiência para aquilo, porque ela sobe numa marcha muito pesada, ela não consegue mais, está clipado, o pé está preso no pedal, e quando ela tenta desclipar, ela não consegue e ela cai de lado no barranco, que no vídeo parece que ela morreu. Não sei o que aconteceu, mas no vídeo, olhando o lugar que ela cai, parece que morreu ali, cai de cabeça, a bicicleta por cima, presa nos pés. É complicado, gente. Se você não sabe fazer alguma coisa, você tem que ter a humildade de dizer assim, é minha vida que está em jogo, eu posso fazer isso com toda a segurança do mundo no futuro, mas hoje eu vou começar a treinar, a experimentar. Então, se você vai fazer uma coisa, seja uma trilha, que é bem complicada, ou seja, uma simples volta na pracinha, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar na bicicleta e tentar dar uma pedalada, só uma. Depois você vai tentar dar 2 pedaladas, só 2. Fique feliz, comemore se você conseguiu dar 2 pedaladas. E se você tentou dar 2 pedaladas e no meio do caminho você teve que parar e botar o pé no chão, sorria, agradeça e continue de novo. Tá? Então, a grande armadilha aí do medo é você não tentar ou você querer acertar logo de primeira, porque você tem medo do ridículo. Tá? Outra questão bem importante. Você é ciclista iniciante, que está se perguntando, o tema da live, eu tenho que cair para aprender, você precisa entender uma coisa também. O corpo da gente precisa de um tempo para se adaptar. Lembra que eu falei que o corpo, em termos de aprendizagem motora, é como uma criança pequenininha, aprendendo a dar seus primeiros passos, aprendendo a caminhar a primeira vez, a ficar em pé a primeira vez. Você não pode falar com ele, você não pode se irritar com ele, o seu próprio organismo, você não pode controlar, você só pode tentar, tentar e tentar. E quanto mais você fizer isso com leveza, com alegria, brincando, melhor. Então, a segunda questão que está relacionada com isso que eu acabei de falar é que você não vai ficar feliz com a sua primeira tentativa. É muito normal um aluno nosso vir para uma primeira aula e ele sair frustrado. A gente que é instrutor, que já sabe como funciona, diz, olha, você foi muito bem. Que nada! Eu passei a aula inteira e não consegui fazer nada. Nossa, você fez tanta coisa. Eu não vi fazendo nada. Por que a pessoa não viu fazendo nada? Porque a expectativa dela era sentar na bicicleta e já sair pedalando com maestria, né? De maneira maravilhosa. Mas não é assim que acontece. Aí o que é que acontece? A pessoa vai para casa, ela dorme, ela acorda, ela descansa, ela esquece e o corpo está ali, ó, tomando o seu tempo para se organizar. E, inclusive, isso acontece no nível aí cerebral. Tá? Ocorre uma reorganização dos neurônios para que você consiga aprender uma coisa nova. Se cria novas sinapses, né? As conexões entre um neurônio e outro. Isso aí quem estuda, né, a parte neural sabe como é. Mas não precisa a gente entrar nesse detalhe. O que você precisa saber é o seguinte, quando essa pessoa chega para a segunda aula, ela, logo de início, ela já consegue fazer algo que ela tinha tentado na primeira aula e não conseguiu de jeito nenhum. Aí eu sempre brinco, você andou treinando escondido, hein? Não, que nada, não peguei na bicicleta. Você está vendo? Isso é o que eu falei, você precisa dar um tempo para o seu próprio corpo. Então um erro muito comum é você tentar exaustivamente, se frustrar e não tentar mais. Eu acredito que o tempo ideal para uma pessoa que está começando a praticar é de no máximo 50 minutos.
Você não sabe pedalar, você vai pegar a bicicleta e você vai praticar 50 minutos hoje. Aí você vai dormir, descansar e amanhã você vai tentar mais 50. Na verdade, se você puder dar uma semana de uma aula para outra, é o ideal. Você já vai vir descansado, a sua musculatura vai ter tempo para se recuperar e o seu corpo vai ter tempo para se reorganizar, tá? Então é necessário que você tenha em mente que o descanso também é treino. Então quando você está treinando algo relacionado ao sistema motor, você pode, por exemplo, já ter aprendido a pedalar e estar treinando para fazer uma trilha. O descanso entre um treino e outro também faz parte do seu treino. Então quem pedala todo dia, tentando fazer a mesma coisa todo dia e não descansa, não vai ter um resultado muito bom, tá? Agora eu queria que vocês dessem uma olhada depois que terminar essa live aqui no meu perfil do Instagram, que tem um vídeo lá que o título é no IGTV, tá? No feed também aparece, mas está no IGTV. A mágica que acaba com o medo de pedalar. Não tem mágica, é só o título que é para chamar a atenção. É uma coisa que a gente vê as crianças fazendo, a gente não se dá conta. A gente mesmo, com certeza, todo mundo já fez isso quando era pequeno. O nome é precessão e todo mundo estudou quando estudou geografia. A Terra se movimenta, né? Ela tem um movimento de translação, de rotação, mas ela tem um terceiro movimento que é o de precessão. Eu vi a sua aula sobre roupas. Eu sinto muita dor na virilha. Ô, Mari, tem uma live que eu fiz só sobre como melhorar as dores na virilha. Tá? E eu acho que é essa que você viu sobre as roupas, mas eu não tenho certeza. Então dá uma olhada lá que você pode gostar bastante. Se você não viu. Então, esse vídeo que eu postei hoje, eu postei especificamente para vocês que estão assistindo aqui essa live. Deixa eu dizer a data, né? Hoje é 29/9. Então quem está assistindo isso numa gravação, procura o meu feed do Instagram no dia 29/9. Vocês vão ver lá o vídeo, né, que tem o título A Mágica que Acaba com o Medo de Pedalar, o medo de cair. Se você pega uma moedinha, dá um peteleco, ela fica girando, ela não cai. Se você é criança, acha um pneu de carro e começa a fazer aquele pneu de carro girar, vai empurrando ele, chega uma hora que ele vai sozinho, tá? Nesse vídeo eu mostro isso com a roda de bicicleta pendurada de um lado só, numa cordinha. Então se a roda, né, não tenho nada redondo aqui, tenho, pronto. Se a roda da bicicleta ela fica pendurada aqui, ela fica desse jeito. Quando eu coloco ela para girar, magicamente, eu dou aqui uma força nela, ela começa a girar, magicamente ela levanta, mesmo estando pendurada por um lado. Quando ela para de girar, ela cai de novo. Então a força da gravidade mantém ela assim, mas quando ela gira, ela levanta. Isso mostra para vocês que vocês não estão sozinhos quando vocês estão pedalando a bicicleta. Tem as forças naturais da física que estão ali lhe ajudando. À medida que você gira o pedal e faz as rodas da bicicleta girar, você ganha equilíbrio. Por isso que a gente fala que para você andar de bicicleta tem que trabalhar a questão do medo. Quando o aluno nosso chega na aula, as primeiras coisas que a gente faz é perceber se essa pessoa está com medo, se ela está tensa, está rígida, e a gente começa a trabalhar as questões que eu vou falar com vocês daqui a pouco aqui, que é basicamente para tratar a questão do medo mesmo. Porque à medida que essa pessoa perde o medo, o que é que ela faz? Ela pedala mais forte. E à medida que ela se permite ir mais rápido, ela se equilibra melhor. Então muitas vezes o instrutor, ele bota a mão nas costas do aluno e fala assim, olha, mantenha calma, eu estou aqui, eu lhe seguro se precisar, mas eu vou lhe empurrar um pouquinho mais. Quando o instrutor empurra, o aluno freia. Senhor, rapaz, vá um pouquinho mais rápido. Não, eu estou com medo. Quando ele consegue permitir, né, que o instrutor dê aquele empurrãozinho, ele percebe que a bicicleta se equilibra melhor. Então, se a bicicleta está se desequilibrando, ao invés de frear, pedale. Essa é a primeira dica prática que eu tenho para dar para vocês aqui, para a gente já finalizar a live, tá? A gente já está chegando aqui no final. E para finalizar, vamos à dica prática. Então, a primeira é assista o vídeo que eu acabei de falar, tá? A mágica que acaba com o medo de cair. A mágica que acaba com o medo de pedalar, tá? Vocês vão ver o movimento de precessão acontecendo, fazendo a roda se equilibrar como se fosse mágica. Não é mágica, tá? E aí, depois que você assistir esse vídeo, você vai perceber que você pode dar um pouquinho mais de velocidade no pedal, sem exagero, mas quanto mais a bicicleta desequilibra, mais rápido você gira o pé, para ela ir mais rápido, para as rodas girarem e te equilibrarem. Você tem duas rodas lhe ajudando a equilibrar na bicicleta. Então, a primeira dica prática é coloque a bicicleta em movimento. Não adianta tentar se equilibrar com medo de andar.
tá? Você não vai conseguir, é muito difícil. O ciclista ele tem que ser muito experiente, tem que ter treinado muito aqueles 3 sistemas, o visual, o vestibular e o sensorial, para conseguir ficar parado na bicicleta sem pedalar. Parado, tipo, parado, sem andar e sem pedalar. Tem gente que consegue, chega no semáforo, para a bicicleta e fica. Alguns segundos, o sinal abre e a pessoa consegue sair. Ela fica ali se equilibrando na base da musculatura. O corpo se posiciona de uma maneira que ela consegue ficar equilibrada bastante tempo. Tem pessoas que conseguem ficar assim minutos. Eu, por exemplo, consigo ficar alguns segundos. Minutos eu já não consigo. E eu tenho que treinar muito mais se eu quiser ficar minutos. Então quem está começando não consegue, gente. E tem gente que, por incrível que pareça, quer aprender a pedalar parado, sem sair do lugar. Fica ali olhando para frente. Diz, fulano, bota a bicicleta para andar, mas eu tenho medo. Não sai do lugar. E depois eu não aprendi, na verdade nem tentou. A segunda questão é, antes de aprender a pedalar, aprenda a parar. Você está maluco? Como é que eu vou parar sem eu ter pedalado? Você vai colocar os seus pés no chão, você vai empurrar a bicicleta para frente com os pés no chão e vai apertar os freios. E vai colocar os pés no chão de maneira que você fique equilibrado. No começo, isso é difícil. Mas com 5 minutinhos de treino, você entende como é, o seu organismo se adapta e se torna fácil. O que é que você ganha, gente, quando você aprende a parar? Bota o banco da bicicleta baixo, com os 2 pés no chão, empurra a bicicleta para frente, freia e para. Você ganha confiança, porque você sabe que você pode fazer isso a qualquer momento. Então você vai tentar dar uma pedalada. Pô, não deu? Aborta a missão, meu amigo. Aperta o freio e bota o pé no chão. Agora você tem que pensar no passarinho. O passarinho vem voando, ele quer pousar num galho, ele não se joga no galho. Ele para e pousa. Então a parada na bicicleta é assim. Você empurra para frente, primeiro freia suavemente até ela parar e bota o pé no chão de novo. Tá? Se você quiser, não precisa nem tirar o pé do chão totalmente. Mas se você tiver com os pés fora do chão, pedalando, não aperte o freio de vez e não coloque os pés no chão antes de parar. Você está treinando 2 coisas. Frear com suavidade e firmeza. Tá? Suavidade porque você vai ali suave até a bicicleta parar, mas uma vez que ela para, você fica firme. Não fica soltando o freio, tá? E uma dica importante. Uma vez que você está parado com a bicicleta, se você não tem experiência, mantenha os freios pressionados dos 2 lados. Das 2 mãos, freio parado. A bicicleta não vai lhe derrubar para trás nem para frente. Tá? Se você larga o freio, às vezes sem perceber, essa bicicleta corre um pouquinho para trás, você desequilibra e cai. Tá? Eu já vi pessoas caírem assim, conversando, batendo papo, a bicicleta andou um pouquinho para trás e a pessoa cai e ninguém nem entende como é que ela caiu e fratura um braço. Imagine. Então segure o freio. Quando você ganha mais experiência, você já faz isso automaticamente. É como uma pessoa que nunca dirigiu um carro. É tudo difícil no começo. Hoje, quando a pessoa ganha experiência, ela gira o volante, olha pelo retrovisor, passa a marcha, sem nem pensar, liga a seta, olha o semáforo. Aí você pergunta, fulano, como é que você subiu essa ladeira aqui? Ah, não sei, o carro que subiu. Não, na verdade você fez o carro subir, mas você está no automático já. Então a grande questão é, um dia vai ficar tão automático que você não precisa ficar se preocupando com isso. Ah, eu tenho que apertar o freio porque Daniel mandou e tal. Mas no começo você precisa. Então parou a bicicleta, enquanto ela está parada, freio pressionado. A exceção é desmonte, saia da bicicleta, aí você pode largar ela no chão e soltar o freio. Enquanto você está em cima da bicicleta, parado, freio apertado, tá? Para você não ter surpresas. A terceira questão é essa que eu falei. Treine bastante, freio, pé no chão. Dessa ordem, tá? Freio, pé no chão. No começo você vai ficar com medo de apertar os 2 freios, você vai querer apertar um só. Não tem problema, você está aprendendo, aperte um só. O da mão direita, que é o traseiro, ele vai lhe dar um pouco mais de estabilidade. Mas é bom lembrar que no futuro você vai precisar dos 2, porque o dianteiro é que realmente para a bicicleta. Mas ele é mais forte, então dá medo quando você aperta ele. Por favor, não crie o vício de usar só um dos freios. Tem que usar os 2, porque na hora da emergência você não pensa. Você age por impulso e você vai lá, aperta o freio de qualquer jeito, cai e se machuca. Aí se cria aquele mito, né? De que o freio dianteiro da mão esquerda é o que faz a pessoa cair. O freio não faz ninguém cair. Então você não precisa cair. Você vai treinar, parar, freio, pé no chão. Freio, pé no chão. Tá? Se tiver alguém para lhe ajudar, pede para a pessoa lhe empurrar um pouquinho e soltar. A pessoa soltou, você já freia, bota o pé no chão. Lembre que o banco vai estar baixo, os 2 pés estão ali ao alcance do chão. Na pior das hipóteses, solte a bicicleta e fique em pé. Tá? Eu digo sempre para meus alunos, não tenha pena da bicicleta. Você está aprendendo. A bicicleta é minha.
Mas, professor, vai quebrar sua bicicleta? Não vai. Você está devagarzinho, não vai. No máximo vai arranhar um pouquinho, não tem problema. A prioridade é que você não caia. Então você vai tentar parar a bicicleta, viu que não dá? Você está devagar, é só você ficar em pé. Levantar da bicicleta, você está com os 2 pés no chão, o banco está baixo. Levanta e larga a bicicleta, depois pega e continua de novo, tá? Isso em último caso. O ideal é que realmente você consiga frear e botar os pés no chão com suavidade. E como última dica prática, comece com curvas. Mas Daniel, você tá louco? Curva é mais difícil. Não, gente, não. Isso é um engano de quem está começando. Quando você faz um círculo para aprender a pedalar, é muito mais fácil do que você tentar fazer uma linha reta. Fazer uma linha reta envolve um equilíbrio que você controla a bicicleta realmente para ela ficar reta. Você vai ficar se batendo de um lado e do outro. No começo isso é péssimo. É frustrante. Então escolha um lugar que você possa fazer um círculo e aprenda a pedalar em círculo, para o lado não dominante. Essa é a dica de ouro. Eu sou destro, eu escrevo com a mão direita, eu vou fazer curva para esquerda. Se eu escrevo com a mão direita, eu começo fazendo curva para a esquerda, sempre o lado não dominante. O canhoto é o contrário, porque o seu organismo, desde que você se entende por gente, já aprendeu a se equilibrar para a esquerda. Pensa aí, você vai chutar uma bola, você é destro, você vai chutar com a perna direita. Quem fica no chão se equilibrando é a perna esquerda. Você vai subir uma escada. Quem fica se equilibrando para você botar o pé no degrau? A perna esquerda. Você bota o pé direito, porque você tem mais destreza com ele, e o pé esquerdo é que fica no equilíbrio. Então, muitas vezes, a pessoa tem até uma batata da perna um pouquinho mais grossa que a outra. Aí vai perguntar ao ortopedista, o ortopedista, não, isso é normal, é por causa do centro de equilíbrio. Mas o que é esse centro de equilíbrio? Isso. Você passa mais tempo com o pé esquerdo no chão, fazendo força, do que com o pé direito. Então, acaba engrossando mais a batata da perna esquerda. Certo, gente? Então, começa com as curvas. Eu acho que com isso eu consegui responder a pergunta, que era o objetivo hoje, né? Responder essa pergunta. Eu tenho que cair para aprender? Não, você não tem que cair nem uma única vez. Você sabe quando é que pode ser que você caia? Depois que você já aprendeu a pedalar, que você vai ganhando confiança, que você perde o medo e aí você passa do seu limite. É normal. Todo mundo quer se testar, todo mundo quer saber o seu limite. Então, é normal que as pessoas, cada vez, tentem um pouco mais. E às vezes você passa do limite, você pode cair realmente. Mas enquanto você está aprendendo a pedalar, dificilmente você vai cair. E se você puder contar com alguém para lhe ajudar, melhor ainda. Mas não deixe uma pessoa lhe ensinar a pedalar dessas 2 formas que eu vou falar. Olha, Mari, que está aqui conversando comigo, eu vou lhe ensinar a pedalar. Eu vou pegar você, botar em cima de uma ladeira e vou largar você lá de cima. Se você não cair, não morrer, você aprende. Não, isso não é a forma correta. E não deixa a pessoa também lhe carregar o tempo inteiro em cima da bicicleta. Você vai dizer o seguinte, fulano, você me ajuda aqui, mas você fica perto de mim, vem andando comigo e só me segura se precisar. Não precisa você querer logo de primeira sair pedalando. Você vai dar meia pedalada e a pessoa está ali com você. Ela está ali para não deixar você cair no chão. Tá? Então ela só vai tocar em você na iminência de queda. Quanto mais essa pessoa lhe segura, pior. Então, se você puder contar com um instrutor profissional, melhor, porque ele já sabe dessas coisas todas e muito mais, tá? Que não dá pra gente aqui, nesse tempo de live, esgotar tudo que eu tinha tudo que eu, como instrutor, poderia fazer na prática, né? Eu fico com o aluno, no mínimo 4 aulas, cada uma de 50 minutos. E eu não fico explicando muito, eu faço ele fazer, é prática. Para transformar isso em teoria e explicar para vocês, eu precisaria realmente de muito mais tempo, então não dá para fazer tudo hoje. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer essa questão. Não tenham medo de andar de bicicleta. Enquanto você está aprendendo, não é para cair, não precisa cair, não é necessário cair. Se você cai é porque algo está errado na sua forma de aprender a pedalar. E até a próxima semana. Na semana que vem, terça-feira, a gente está aqui de novo com um tema novo, tá? Aqui quem vos fala é Daniel Bagdev. Já fui de bike. Um abraço, gente. Tchau, tchau.